Oi, oi. Até aqui na nossa jornada, do qual eu tenho introduzido um pouco da psicologia junguiana, nós entendemos que o ego é aquele que organiza a nossa consciência. Quando nós traduzimos ego, nós encontramos eu. Então, quando uma pessoa fala de si mesma, ela está descrevendo o seu ego. Nós entendemos também que é necessária essa definição a respeito do que nós somos. Afinal de contas, nós nos reconhecemos muitas vezes como semelhantes a alguém ou diferentes de alguém. Isso vai ajudando na definição de quem somos, na definição do nosso ego. Porque a partir da definição do nosso ego, nós nos fortalecemos e a partir do fortalecimento a gente vai conseguindo adentrar cada vez mais nos mistérios da vida. Caso contrário, se o ego não tivesse uma definição, ele simplesmente se dissolveria em tudo. E como nós entendemos até aqui, é necessário ter uma forma. Nós passamos já pela justiça. E no princípio divino da justiça, nós entendemos que a relação com o dois, com o outro, com as outras pessoas, passa por um critério onde a gente precisa usar a nossa razão também. A gente não vai definir tudo o que acontece na nossa vida do qual a gente considera justo ou injusto, mas a gente tem a capacidade de definir o que aconteceu. Esse já é um ponto extremamente necessário para poder a gente não aceitar tudo sem questionamento. O ego por si só se define também pelo questionamento. Então a justiça ela nos mostra que nós compreenderemos algumas questões, a gente deve buscar compreender as coisas na vida sim, mas nem tudo será compreendido. Parte do que nos acontece faz parte de uma balança divina maior. Depois disso, nós fomos para o pendurado, onde nós encontramos a suspensão da nossa vontade. Os momentos onde o ego vai entendendo que, depois do contato com outras pessoas, com outras situações, com outros cenários, com alguns acontecimentos, ele começa a rever o que ele acredita como certo, errado, bom, ruim. Isso faz parte do crescimento pela vida. O pendurado também representa os momentos onde a gente não consegue encontrar uma solução porque a gente gostaria. Ou então a solução que nos é dada pela vida não é uma solução da qual a gente gostaria, porque a gente nem sempre consegue observar o campo de forma mais panorâmica, a vida de forma mais panorâmica. Então a gente concentra a nossa atenção naquele fato do qual nem sempre nos agrada e nos sentimos presos, até que o nosso ponto de vista vá sendo relativizado, revisto, até que a gente consiga enxergar as coisas sob outro ângulo. O 3 por si só ele representa essa fonte divina que está sempre viva. A gente não consegue definir completamente o significado do que é o sagrado, do que é o divino. A gente participa, mas a gente não define por completo. Isso tudo torna a vida um grande mistério por si só. Depois disso, então, nós vamos novamente para o 4. O 4 inicialmente nos trouxe o imperador. O imperador é aquele que representa a necessidade das formas, a necessidade da responsabilidade, da disciplina, de uma direção escolhida. Caso contrário, o ego não se definiria. Então, o 4 ele representa justamente as estruturas, a forma. O imperador ele nos lembra que para habitarmos alguns períodos da nossa vida, a gente precisa de uma forma. A gente poderia traduzir de forma psicológica a partir das nossas personalidades que vão sendo construídas durante o caminho. Os momentos, por exemplo, onde nós estamos participando da família, onde nós temos uma personalidade de interação com eles, ou então uma personalidade que se desenvolve num ambiente de trabalho por necessidade, de disciplina, de responsabilidade. Isso tudo vão representando as formas que o ego precisa ir tomando para se construir na vida. Porém, o 4, essa estrutura, carrega também o que nós poderíamos chamar de polo reverso, de polo oposto. E esse polo reverso seria a desestruturação, seria o fim daquela forma.
e o fim de determinadas formas, de determinadas personalidades, de determinados cenários da nossa vida é conhecido pelo tarô como a morte. Quando nós falamos da morte aqui no tarô, nós não vamos tratá-la de forma literal. Caso contrário, toda vez que a gente fosse tirar cartas e saísse o arcano da morte, a gente interpretaria como alguém então irá morrer. Não é bem por aí. Nós estamos estudando símbolos aqui. E a morte, como um dos princípios divinos, acontece a todos nós, inegavelmente. Mas afinal de contas, o que é a morte de forma simbólica? Nesse meio espiritualista, nós poderemos ouvir por aí a respeito da morte do ego. Porém, isso seria uma definição um tanto incoerente, considerando o que foi tratado até aqui, onde o ego precisa de forma, de estrutura, de coerência para que ele habite o mundo. Então, se o ego morresse, a gente simplesmente não teria fronteiras para poder lidar com a realidade. Então, não é bem por aí que a gente deve interpretar. Porém, o que seria então essa morte do ego? A gente deveria traduzir de forma mais coerente com a psicologia do Jung, como a desestruturação, como a transformação, como a transmutação, como a irreversibilidade das nossas personalidades. Como foi dito nos exemplos, quando a gente está fazendo parte da família, ali a gente tem uma forma de ser. Nós somos filhos de alguém, nós somos pais ou mães de alguém, nós somos os sobrinhos, as tias, os tios. De certa forma, isso nos define dentro daquela estrutura. Porém, a vida, ela não fica estabilizada apenas num cenário. Uma criança, por exemplo, ela precisa morrer para a criança para se tornar adolescente. O adolescente morre para a adolescência para se tornar adulto. Isso tudo vai representando as mortes que acontecem durante a vida. Não uma morte definitiva do ego, mas uma morte de personalidade. Uma morte de identificação do que nós consideramos que era a nossa estrutura final. Como nós entendemos no 3, a fonte divina, ela é eternamente viva. Então, toda forma de definição, ela pode aprisionar a vida. Porém, ao mesmo tempo, ela é necessária, como a gente viu no Imperador. A ideia é que a gente construa formas sabendo que essas formas não serão eternamente definitivas. A gente pode estar trabalhando num local, por exemplo, a nossa personalidade, a nossa identidade, ela acaba sendo moldada diante daquele local de trabalho. Mas quando a gente muda de local de trabalho, a gente muda de função, aquela personalidade ela pode não mais se encaixar diante do cenário em que a vida nos coloca, ou do cenário do qual nós escolhemos para nós. Então, uma pessoa que se identifica apenas como eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o profissional X, eu sou o profissional Y. Isso de alguma forma delimita, mas ao mesmo tempo pode chegar a um ponto em que aprisiona. Então, a morte, como princípio divino, como mais uma das etapas do desenvolvimento espiritual, vai representar que em alguns momentos da vida, essas situações, essas personalidades, nos serão removidas. Simplesmente algumas coisas se esgotarão na nossa vida. Seja uma forma de ser que a gente define para si mesmo. Então você se considera a pessoa, por exemplo, que estuda determinados temas, que trabalha com determinadas formas, mas até que ponto aquela estrutura, aquele 4 está te servindo como evolução espiritual ou não. É um momento onde a gente conhece a morte interna, a morte daquilo que não nos serve mais. Quando a gente fala do 4, quando a gente fala da estabilidade não necessariamente representa vitalidade. Um cemitério, por exemplo, ele está estável, está tudo pacífico, cada coisa no seu lugar, mas não existe vida.
Então, para poder a gente entender a morte como mais um dos princípios divinos aqui, a gente se deparará com situações na nossa vida em que algo acaba. E a gente tentar permanecer naquilo que acabou seria a mesma coisa que a gente continuar caminhando apenas nesse cemitério. Claro que quando nós falamos da morte, a gente tende a pensar na morte literal. A morte literal de alguém na nossa vida simplesmente mostra a irreversibilidade da vida por si só. Algo acaba. A ideia diante da morte é que o que nos foi valioso permaneça vivo dentro de nós. Uma pessoa que nos foi valiosa permaneça viva dentro de nós. O que foi importante diante de algum convívio, de um relacionamento, de uma situação, permanece vivo dentro de nós, mesmo que aquela forma não esteja mais presente na nossa vida. Então, o objetivo da morte simbólica é que o ego vá se desidentificando com o que ele considera o que ele é. Eu sou isso, eu sou aquilo. À medida que ele se desidentifica disso, ele vai entendendo que a vida ela não necessariamente requer algo fixo e rígido. Mesmo que no centro de tudo a gente permaneça com uma identidade essencial viva dentro de nós. Mas o objetivo é que o ego vai deixando de ser um centro absoluto com uma identidade fixa e vá se tornando um centro mais funcional, porque o objetivo aqui é a conexão do ego com o self, do ser humano com o reino dos céus. Então, enquanto a gente permanece apenas em uma forma rígida, a gente não necessariamente consegue dar espaço para a vitalidade do self, do sagrado, do divino. Um termo que poderia ser incluído aqui no arcano da morte seria a persona, um termo da psicologia também. A persona ela vai representar a nossa forma do qual nos apresentamos socialmente. É como se fosse a nossa máscara, mas não no sentido de falsidade, e sim no sentido de adaptação necessária. Por exemplo, uma pessoa que seja médica, a persona daquela pessoa será o médico. Então ela é conhecida como um médico. Porém, ela não se esgota apenas nessa persona. O meu papel aqui, por exemplo, como espiritualista, é falar desses temas e tratar a respeito desses assuntos aqui, unindo tarô, astrologia, simbologia. Porém, isso é uma persona minha. Eu não vivo apenas isso aqui. Eu não sou apenas isso aqui. Eu passo por todos esses arcanos na minha vida pessoal também. Então a persona, ela é necessária para a inserção social, onde a gente será conhecido diante de uma forma. Porém, um dos objetivos da morte é fazer com que essa persona vá se tornando cada vez mais transparente, onde a gente consegue atuar na vida, agir no mundo de forma cada vez mais coerente com o que a gente de fato é. Quando nós crescemos, quando nós convivemos por muito tempo dentro de um cenário, por exemplo, nas questões familiares, nos ambientes familiares, a gente tende a colocar uma persona, isso acontece de forma natural. Porém, à medida que o tempo passa, à medida que a gente busca a transformação, à medida que a gente é transformado pela vida, se a gente permanece apenas no mesmo cenário, a gente não consegue necessariamente respirar uma persona nova, uma pessoa nova diante do mundo. É como se os cenários, é como se os nossos conhecidos, eles também nos vissem diante de acordo com aquela persona. Ou seja, quando você é filho de alguém e está ali sempre perto dos pais, você sempre será visto como filho daquelas pessoas. Por mais que você tente ser mais do que isso e crescer, se você não muda o seu cenário, você terá dificuldades em mudar a sua apresentação ao mundo. Porém, não quer dizer que você mudando de cidade, de casa, de país,
tudo isso vá se transformar automaticamente. A gente traz consigo o que nós somos, claro. E até que ponto nós teremos a capacidade da adaptação diante desse cenário novo? Tudo isso é gradual. A morte representa simplesmente o fim de algo que não nos serve mais, mas não quer dizer que ela garante já algo novo e preparado, aonde por mais que a gente idealize que mudando de casa, mudando de cidade, a gente vá ser uma outra nova pessoa, nem sempre a gente consegue, de fato, encarnar isso. É todo um processo. A morte ela carrega muito a ideia do luto, algo que acaba, que você observa, que você simplesmente precisa aceitar que se foi. Seja uma identidade, seja uma pessoa na sua vida, seja um relacionamento, seja uma mudança maior. Inevitavelmente a gente passará por esses fins. Mais uma vez, isso também faz parte da jornada espiritual. A nossa imagem foi retratada pela figura do deus Hades, deus grego. Hades ele representava tanto o reino do submundo quanto o próprio soberano do submundo. Submundo no sentido de reino dos mortos. Na imagem nós vemos ele carregando uma esfera. Essa esfera seria a esfera da morte, algo que simplesmente é apagado da nossa vida, que permanece apenas como memória. Porém, nessa esfera existe luz, existe um arco-íris. Esse arco-íris representa o centro da vida. Então, para poder a gente conhecer o centro da vida, para a gente conhecer cada vez mais a magnitude do sagrado, a morte é necessária. Para a gente poder conhecer as cores da vida, a gente precisa aceitar sair do cinza. Porém, cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo, a morte é inevitável. Quando nós falamos da morte aqui no tarô, nós estamos falando de algo do qual a gente percebe que realmente acabou e do qual a gente precisa agora aguardar o nosso próprio processo interno de readaptação, de reorganização interior. E qual seria então o papel do ego junto dos quatro elementos na conexão e na compreensão da morte? Vamos ver.